Quem domina o petróleo domina energia. Você domina energia, você tem tudo, perfeito, né? Então... Ô, Sérgio, e como é que encontra esses campos, cara? Quais são, por exemplo, o pré-sal aqui no Brasil é quantos quilômetros para dentro do mar? Então, mais ou menos. Tipo, quem que foi lá ver como é que funciona o processo antes da gente ir pra extração? Como que a gente descobre um petróleo, né? Então, primeira coisa, o petróleo, ele só dá num tipo de... Só dá, né? Como você dá. Mas ele só existe num tipo de rocha que a gente chama de rocha sedimentar. Basicamente, no planeta Terra, a gente tem 3 tipos de rocha. Rocha ígnea, que é a rocha de vulcão. Rocha sedimentar, que é de sedimentação, que é de sedimento. E rocha metamórfica, que são rochas transformadas. Eu lembro que eu vi você falando no debate lá dos 12 horas no Vilela aí, ó. Falei de tudo isso. Falei de tudo isso lá. Mas a galera não prestou atenção. O petróleo, ele só é encontrado num tipo de rocha que chama rocha sedimentar. Então vamos lá. Qual é o lugar onde tem mais rocha sedimentar? São nas famosas bacias sedimentares. Então, volte lá para a 6ª série, para quem não lembra, quais são as bacias sedimentares do mundo. Então, Bacia de Campos, Bacia de Santos, entendeu? Por isso que tem esse nome. E aí pelo mundo vai tendo Bacia da Arábia, Bacia de Maracaibo, na Venezuela, Bacia do Orinoco, na Venezuela também, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e por aí vai. Então, como que você descobre petróleo? Primeiro você tem que ter uma pista. Qual que é a primeira pista? Bacia sedimentar. Beleza. Então, como que começa um estudo para você descobrir um reservatório de petróleo? Você vai numa bacia sedimentar. Naquela bacia sedimentar, você planeja uma série de experimentos de geofísica. Então você passa primeiro com um gravímetro. O gravímetro, como eu falei no começo, ele mede a aceleração da gravidade. Aí eu vou passando com o gravímetro. Opa, cheguei num valor aqui que eu tenho tabelado, que é uma rocha que pode ser o arenito. Se eu encontrei arenito numa bacia sedimentar, uma pista boa que pode ser que tenha. Desculpa o operacional, mas é um avião que passa com isso? É um avião. É um avião. Hoje é avião. Só pra ter uma ideia. E no mar é um navio. Entendi. E no mar é um navio. Ele vai tipo fazendo um traqueamento assim. Traqueamento. O navio vai andando e vai puxando esses equipamentos. Legal. Então ele puxa um gravímetro, ele puxa um magnetômetro, porque o magnetômetro mede a magnetização e as rochas dão um indicativo de que rocha que é. E o navio ele vem soltando umas bombas de ar. Essas bombas de ar geram uma bolha de ar. Essa bolha de ar ela entra para dentro da Terra e faz algo parecido com uma radiografia da Terra. Porque a onda ela vai refratando e refletindo nas camadas e ela volta. Quando ela volta, esse navio ele está puxando... Hoje os navios puxam 12 quilômetros atrás dele de cabo. Caramba, cara. E o cabo tem milhares de sensores. Olha só. E com isso, eu faço uma radiografia tridimensional da Terra. É tipo uma topografia do terreno, assim. Isso. Só que do terreno lá embaixo. 5 km de profundidade. Olha só, cara. Caralho, bicho. E aí, o que acontece? Nesse dado, que a gente chama de dado sísmico, esse da onda aí que eu falei, da bolha de ar, eu tenho indicativo. A gente chama de DHI. Direct Hydrocarbon Indicator. Então a gente já estudou tanto isso que a gente tem indicadores diretos da presença de hidrocarbonetos no dado sísmico. Então eu pego aquela montoeira de dado, processo ele, hoje com IA. Hoje não, né? A IA dentro da área de petróleo é usada há muitos e muitos anos. Na minha tese de doutorado de 2007 eu tenho um capítulo só sobre IA, porque eu usei exatamente isso. Então a gente aplica métodos hoje para encontrar esses DHIs, esses indicadores. Beleza, então eu tenho lá a bacia sedimentar, eu achei a rocha e achei um DHI, que é um indicador que pode ter petróleo. Entendi. Não, imagino que seja um... e depois o cara vai lá avaliar. É um indicador. Aí, muito bem, eu faço todo um estudo e chego pro cara que é o gerente daquele... Pro cara que é o gerente daquele campo ali que eu estou estudando. Vamos supor que você é o gerente. Eu vou chegar para você e falar assim, Eslen, é o seguinte, cara. De acordo com os estudos aqui, eu tenho 40% de chance de ter petróleo nessa rocha, nesse ponto aqui. 30% de ter nesse. 42% de ter nesse. E aí você é um cara que é um tomador de decisão. Aí você vai falar, eu tenho X de dinheiro para aplicar. Aonde que você vai fazer o seu furo? Mas assim, o cara tem que fazer um furo ou teria algum método que detalhe um pouco mais e aumenta? Tem que fazer um tem furo. Que tomar decisão.
Ele tem que fazer o furo. Vamos lá agora, presta atenção que eu vou falar. Na fase exploratória, que é essa que eu estou explicando, é a exploratória, tá? A taxa de acerto é na casa dos 30%. Tá, mas assim, o furo que ele tá fazendo, porra, é baixo, hein, cara? Considerando a grana que tem que colocar É baixo ali. pra caramba. Mas assim... Aliás, se você chegar numa empresa de petróleo e falar que você acerta 35%, você tem o maior salário do mundo. Ganha um caminhão de dinheiro, tá maluco? Exatamente. Mas assim, esse furo que os caras vão fazer tem que montar toda a plataforma, todo aquele rolê lá? Tudo. Caramba, aí chega um bicho. navio, sonda que a gente chama, e aí ele faz um furo que a gente chama furo poço exploratório. Então, eu cheguei lá com o mapa para você e você decidiu, vamos furar aqui esse cara que deu 45%, que é o que deu mais probabilidade. Você vai lá e desce seu poço. É um poço só que você faz, chama-se poço exploratório. Chegou, opa, achei o petróleo. Tem mesmo. Quer dizer que aqueles 45% agora viraram 100%. Entendeu? Porque eu achei o petróleo Aí mesmo. desloca a maquinaria pesada pra... Aí não. Aí você vai fazer um outro teste depois, que é um teste de produto. Porque achar é uma coisa. Saber se aquilo lá é economicamente viável é outra coisa. Entendeu? Então nós agora temos que testar. Aí você vai lá e faz um teste, chama TLD, teste de longa duração. Então você põe aquele poço exploratório para produzir, como se ele fosse produzir na vida real, para saber se o petróleo, a quantidade de óleo que vai sair dali, realmente faz sentido para eu poder montar toda aí. A gente vai passar para a parte da produção, uma estratégia de produção. Então, por isso que são vários fatores que complicam a história. Primeiro que você vai dar um tiro em algo que é 30%. Eu falei 40, mas 40 é muito alto, não existe isso. É 30, 32, entendeu? É nessa média. Você vai dar esse tiro. Se você achar, não quer dizer que aquilo lá vale a pena explorar. Você tem que fazer esse teste. Se passar pelo teste, aí eu tenho um reservatório de petróleo. Aí eu descobri um reservatório. Perfeito. Entendeu? Aí agora eu vou para a próxima etapa, que é bolar uma estratégia de produção. Aí eu começo a fazer outros furos. Alguns eu faço errado de propósito para poder delimitar onde que está o corpo de petróleo. Então eu faço errado mesmo. Ele delimita aquele corpo e aí eu bolo uma estratégia. Como que eu vou produzir aquele reservatório? Que aí é uma outra parada bem mais complexa. E aí uma coisa que o pessoal fala é o seguinte. Então, na fase exploratória, que é esse primeiro poço, a taxa de acerto é na casa dos 30%. Na fase de produção, aí é quase 100%, porque aí eu já conheço, entendeu? Então tem essa diferença aí para o pessoal entender. Então é basicamente isso que acontece. E aí eu vou lá agora e vou começar a produzir aquele campo. Como que eu vou produzir? Quantos poços eu vou fazer? Eu vou precisar injetar alguma coisa? Porque aquela cena clássica de você bater e o petróleo jorrar não existe mais, infelizmente. E outra, 5 km de distância, cara, é 5 km de profundidade. Pois é. 6, 7 às vezes. Pois é um puta de um buraco, né? Não é um buraquinho. Então, o petróleo hoje não tem nenhum lugar do mundo que você bate um negócio e o petróleo jorra daquele jeito. Que lá é uma coisa antiga, que é até legal da gente citar, né? Que é, isso eu tô falando da parte... E como que o pessoal descobriu petróleo antigamente? Pois é. Primeiro, vazamento. Então, o petróleo, ele vazava naturalmente, entendeu? Porque eram os reservatórios que estavam aqui aflorando, né? Perto da terra. Então, às vezes, aparecia uma rachadura na rocha e o petróleo começava a aflorar. Aí o cara estava andando, via aquela piscina. E era uma piscina mesmo. Uma piscina de coisa preta. Aí, como que ele testava? Tacava fogo. Tacava fogo. Aí, às vezes, ele tacava fogo. Aí tem várias histórias e lendas que surgem. Porque, às vezes, ele tacou fogo num poço. E o fogo não apaga. E aí o fogo ficava. Anos e anos aquele negócio pegando fogo. Cara, caramba, o que eu fiz aqui e tal, entendeu? Aqui no Brasil tem um caso muito legal que eu participei. Que foi lá na bacia do Jequitinhonha. Para quem não sabe, a bacia do Jequitinhonha é no norte de Minas. É um lugar onde a gente produz petróleo em terra no Brasil. Como que foi descoberto lá? Desse jeito. Olha só. O cara, um poço, aí o cara tacou fogo, começou a pegar fogo, o fogo não parava. Os caras falavam, cara, quando eu cheguei lá, o cara falou assim pra mim, tem um demônio aí, cara, não chega aí perto. Você viu o fogo pegando? Claro, ué. Ficava pegando fogo sem parar. O cara falou pra mim que tinha um demônio. Ele falou, não vai lá, cara, tem um demônio aí. Eu falei, demônio, cara? Tem demônio não, fica tranquilo, cara.
Não, vai ter um demônio aí, cara. Esse fogo fica aí o tempo todo. Porque ele tacou fogo num poço de petróleo, cara. Aí você tem que fazer toda uma estratégia para tirar aquele, para limpar. É uma confusão. Mas acabou que por conta disso, nós descobrimos na bacia do Jequitinhonha um reservatóriozinho ali de petróleo que dá ali uma grana pra galera que produz, entendeu? Então, antigamente era assim. E uma outra maneira, só para fazer essa volta aí no tempo, que vale a pena falar, é por um estilo de terreno o pessoal descobria petróleo. Que a gente chama de anticlinal, que é um morrinho. Então, às vezes, o cara tava andando assim, numa região que é toda plana, não tem nada. E, de repente, apareceu um morrinho assim, ó. Aquele morrinho ali nada mais era que a terra estufando por causa do petróleo. Aí você ia ali, o que você fazia? Imagina uma espinha, né? Você furava, o negócio saía. Por isso que tem aquelas cenas famosas, sabe? De filme de e tal. Cara fura e sai. Então, uma dica aqui, vejam o filme Ouro Negro. Ouro Negro é um filme que conta a história de um cara que ele tinha esse conhecimento e o que ele saía? Ele saía andando pelas propriedades, comprando as propriedades que tinha espinha. Olha aí, ó. Só que ele sabia, entendeu? Até que ele chega numa propriedade, não vou dar isso pra dar, porque o filme já é velho. Até que ele chega numa propriedade que o filho do cara, ele fala, ué, o que esse cara tá vindo aqui, cara? Aí ele fala, ele tá indo naquele morro ali que tem petróleo aí. Legal. Então, isso aí é o pessoal antigo fazer desse jeito. Hoje não tem mais, quem dera, né, cara? A gente usa. Então por que eu falei tudo isso? Porque você precisa bolar uma estratégia para produzir aquele reservatório. Essa estratégia vai depender da quantidade de petróleo que tem, de como que ele está distribuído. Se você vai colocar 10 poços de produção, você vai colocar quantos poços injetores. Por que eu tenho que injetar coisa no reservatório? Imagino que para empurrar para o outro lado. Eu tenho que empurrar. Então eu injeto o quê? Injeto água, injeto CO2, entendeu? Injeto várias coisas para empurrar aquele petróleo para que ele saia no outro poço. E como é que foi a descoberta do pré-sal aqui, Sérgio? Cara, o pré-sal ele foi um negócio muito difícil de descobrir. Por quê? Nessa época a gente tinha descoberto em algum outro lugar? Já fazia a extração de petróleo na terra e tal? Na época do pré-sal. Era significativo assim? Então, na época do pré-sal a gente extraía petróleo na bacia de Campos. Aí vale a pena a gente falar um negócio, né? Então, bacia de Campos. Bacia de Campos foi descoberta ali no final da década de 70, 78, 79. E é um negócio muito interessante, porque os caras descobriram a bacia de Campos porque eles estavam indo atrás do pré-sal. Olha só. Porque antigamente, na década de 70, eu lembro que eu falei que o petróleo vem de rocha, vem de matéria orgânica sedimentada. Qual que é a matéria orgânica que tem no fundo do mar? Recife. Recife, ele vira uma rocha carbonática, que a gente chama. Quando eles foram furar o primeiro poço da bacia de Campos, eles estavam querendo chegar no carbonato da bacia de Campos, que fica lá no fundo. Que, cortando, é o pré-sal hoje. Voltando. Quando eles estavam furando, no meio do caminho, eles descobriram um corpo de arenito gigantesco. E aí eles descobriram a famosa bacia de Campos, que vai ali do litoral do Espírito Santo, que é o Parque das Baleias, que a gente chama, Campo de Jubarte, que é o mais famoso, até Bacia de Santos, entra também. Bacia de Santos, Campos e do Espírito Santo. Essas 3 bacias aí é um grande corpo de arenito que tem muito óleo. Então, descobriu lá no final da década de 70, 78, 79 e começou a produzir. Todo reservatório, grande reservatório de petróleo, como é a Bacia de Campos, ele tem uma vida. A vida dele você começa a produzir, começa a aumentar a produção. Vai produzindo, fazendo poço, tal. Chega um ponto que você atinge o máximo dessa produção. E chega um ponto que aquilo lá começa a cair a produção. Você chegou no máximo, tem campos que param de produzir e tal, começa a cair. Quando essa curva começa a cair, a gente chama que é a depleção do reservatório. Começa a depletar. Lembra que nós falamos que é uma energia, é um material não renovável. Não vai chegar novo, não vai chegar novo. Então, só vai caindo. Está depletando aquele reservatório. Até chegar um ponto que aquele reservatório não vai produzir mais. Se você não descobrir nada aqui, o país, vamos supor que o Brasil só vivesse da Bacia de Campos. Se a gente não descobrisse nada, acabou o nosso petróleo. Ferro.
Aí já era. Ah, mas a bacia de Campos ainda produz. Produz. Mas ela tá em depressão? Ela tá a curva de depressão, só que ela é muito grande e tal, a curva de depressão dela continua, mas hoje ela é responsável por 40%, talvez 30% da produção do Brasil. Se a gente não tivesse descoberto nada, a gente teria 70% que ia depender de comprar petróleo. Entendi. E aí o pré-sal tá suprindo isso. Aí descobrimos o pré-sal. Opa, descobrimos o pré-sal. Que foi 2008, Cara, 7, acho que é 2008, né? Acho que é 2008 que foi anunciada a descoberta. Descobriu o pré-sal. Excelente. Porque a bacia de Campos estava em depressão, nós descobrimos a outra aqui. Aí vamos começar a produzir o pré-sal e tal. Então não deu um gap muito grande, nós não tivemos esse problema. Então, como que descobriu o pré-sal, cara? O pré-sal é muito complicado de encontrar ele. Lembra da radiografia que eu falei? Por que chama pré-sal? Primeira coisa é essa. Porque geologicamente ele vem antes do sal. Tá? As camadas da Terra começaram a se depositar. Depositou uma aqui, depositou a outra, depositou o que a gente chama de pré-sal. Depois que depositou o pré-sal, veio um corpo de sal. Tem uma montanha de sal a 5 km de profundidade, tá, galera? Quanto distância tem essa 3, 4 km de... 3 camadas, 3 km de sal de profundidade? Sal puro, entendeu? E aí depois vem as outras rochas. Qual é o problema do sal? Lembra da tal da radiografia que eu falei? Sim. Quando a onda sísmica ela chega no sal, o sal absorve toda aquela energia. Então, o que está embaixo do sal é muito difícil da gente ver. Muito difícil. Entendeu? Porque não vai ter sinal do que eu mandei lá que vai chegar na rocha que está embaixo para poder voltar e me falar, ó, aqui tem a tal do DHI que eu falei lá. E aí, como que descobriram o pré-sal, então? Porque descobrimos, tá lá produzindo. Aí que entram os grandes geofísicos da Petrobras na parada, cara. Os caras são mentes brilhantes mesmo. Eles desenvolveram um método espetacular, um método que é aplicado no mundo inteiro hoje, de como você recuperar um sinal sísmico. É uma coisa muito técnica, tá? Que é como recuperar esse sinal sísmico que está bem fraquinho. Eles usam maneiras de você realçar aquele sinal. E quando você realça aquele sinal, o que está embaixo do sal brilha. Caramba, cara. É um negócio espetacular. A descoberta do pré-sal é uma das grandes inovações tecnológicas feitas por brasileiros, cara. Um grupo lá dentro da Petrobras, uns 5, 6 geofísicos. Os caras, sim, são brilhantes mesmo. E isso que eles fizeram hoje é usado no mundo. Olha só, inteiro. É referência, cara. Referência. E que triste que poucos brasileiros sabem dessa conquista do Brasil, né? Sabem cara. Do caso do pré-sal, mas não que foi tão difícil conseguir isso. Foi muito difícil, cara. Porque sempre se imaginou que tivesse algo ali embaixo, por conta das rochas carbonáticas. A história geológica, a gente sabe como que ela foi. Então a gente sabe que teria aquilo ali. Só que a gente tem que achar. Entendeu? Não basta ser só na teoria, ó, tem que achar. E pra achar esses caras, cara, foi a vida deles. A vida desses caras. O projeto dos caras. Foi poder chegar nisso aí. E contam a história que o dia que aquilo lá brilhou na tela, a gente fala brilhar, entendeu? Brilhou aquela rocha ali, os caras falaram, caramba, tá tudo aqui, cara. Tem vários exemplos de descobertas científicas que acontece isso. Do cara, na minha área, no caso, né? O cara olhar no computador, ou a área do cérebro específica ativar, ou olhar no microscópio, alguma interação específica. É a mesma coisa. E aí os cientistas dizem que naquele momento, naquele ponto da história, no mundo inteiro, só eles sabem daquilo. É isso. Que doido, né? O geofísico lá do Petrobras, são vários, né? Foi uma equipe, eles falam isso aí, mesma coisa, entendeu? Eu já vi várias palestras deles contando que na hora que aquele negócio brilhou ali, eles falaram, caramba, cara, achamos, tá aqui, ó. Tava aqui, tinha que estar e era onde tinha que estar mesmo e tal. E então foi assim, é uma história muito bonita, a história da descoberta do pré-sal. Isso é um ponto. Aí vem o segundo ponto, que é produzir o pré-sal. Furar aquele trambolho, né, cara? 3 km de sal, como é que fura? E como é que tu passa com a broca e ela não fecha? Essa aí foi a outra grande Porque é sal, se solução. é sal mesmo, né, cara? É sal puro. É sal puro. Você tá furando sal. E qual foi o problema disso aí? Tudo isso aconteceu quando começou uma das grandes crises do petróleo. Entendeu? Então o petróleo, ele é uma commodity, né? Muito sensível a crises mundiais. Tá tendo guerra, pum, o preço desaba. Acaba a guerra, o preço sobe. Tá, acontece não sei o quê, o preço desaba. Acontece tal coisa, o preço sobe. Então, é uma montanha russa, tá?
E o pré-sal, a descoberta dele se deu num momento que o preço do barril estava muito em baixa. O preço do barril do petróleo chegou ali no começo dos anos 2000, 2004, 2005 a $120 o barril. $120 o barril. Eu não sei se isso é muito ou pouco. Isso é muito. Hoje, se eu não me engano, tá 85, 87. Ele chegou a 120, ele caiu para baixo dos $60 o barril. E aí acontece. Qual que é o problema disso? Não compensa você produzir. O pré-sal ficou muito tempo que não compensava produzir o pré-sal. Por que não compensava? Porque o custo para você furar o poço e tirar era mais alto do que o custo o que você ganhava vendendo um barril de petróleo. É o cara que ganha 3 mil por mês e gasta 4. É isso aí. É exatamente isso. E aí começou, isso aí foi muito interessante também, porque dentro da Petrobras começou toda uma cultura de você fazer toda essa análise. Eles chegaram num preço mínimo. Quanto que tem que ser o mínimo do barril na época para a gente produzir o pré-sal? Eu me lembro direitinho disso, era $75. Só que na época estava abaixo de 70. Entendi. Então não dava para produzir, não dava. Só que a Petrobras ela foi melhorando a sua tecnologia. Então aquele poço que custava, sei lá, 1 bilhão ou mais para ser furado, chegou o poço a custar mais de $1 bilhão para ser furado um poço. Caramba, cara. Entendeu? Eles desabaram. Isso é muito legal, cara, porque tem muito a ver com a parte de foguete, né? É o que eu ia falar, é meio que o que o Elon Musk tá fazendo com o foguete, né? A Petrobras mais viável. É isso aí, cara. Vou falar uma então frase você tá aqui, dizendo cara. que o Elon A Petrobras é o Elon Musk do petróleo, cara. Pode anotar isso aí. Ô, Matheus, faz um Reels disso daí. Pode vai bombar, fazer, cara. A Petrobras é o Elon Musk do petróleo. Porque o desenvolvimento tecnológico que a Petrobras faz para produzir petróleo em situações extremas, que é águas profundas. Tem posto da Petrobras que tem 2.800 metros de água antes de chegar no fundo do mar, cara. Caramba. Isso aí não tem lugar nenhum do mundo que faz isso. Mais o trambolho de terra. Mais 5, 6 quilômetros para baixo. Então, o desenvolvimento que a Petrobras teve num período curtíssimo de tempo foi impressionante. Tanto que eles reduziram absurdamente o custo de um posto de petróleo no pré-sal.